certa dificuldade, mas eu acho o piano uma coisa assim tão maravilhosa, tão bonita. Eu admiro tanto uma pessoa que toca, que também foi assim, uma coisa que, de criança, que eu ficava fingindo que eu tocava um piano imaginário, mas eu nunca estudei, não sei se eu teria jeito. Eu acho que se eu tivesse jeito, eu teria forçado e teria aprendido, né, depois de adulta. Eu acho que essas coisas você não consegue fugir delas. Você pode até não persistir, porque a persistência é uma coisa difícil, mas você experimentar, você começar, eu acho que eu teria feito. Eu, quando começo um quadro, eu tenho que terminar aquele quadro. Ele pode ficar meses, mas ele vai ficar lá dependurado em algum lugar para ficar todo dia olhando para ele. E eu não gosto de pintar 2 quadros ao mesmo tempo, eu tenho que pintar um de cada vez. Às vezes até acontece, mas é muito difícil. Eu começo um quadro e o meu ritual é esse: eu começo e termino. Ele pode levar uma semana, pode levar um mês, pode até levar um ano, mas eu tenho que começar e terminar para mim poder começar outro. Não gosto. É como ler um livro. Eu não gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu não gosto de pintar um quadro 2 ao mesmo tempo. Não consigo. Acredito em Deus, acredito. Muito. Acredito muito em Deus. Todo dia eu converso com Deus. Todo dia. Tem uma porção de coisas assim que eu gostaria de fazer. É difícil, né? Porque eu vou pensando e vou fazendo. Então, sempre tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas quando eu tenho vontade de fazer, eu vou realizando, né? Então, é assim, difícil, mas eu garanto. Por exemplo, andar de balão é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, eu nunca fiz. Por exemplo, escalar montanha, eu tinha vontade de escalei, né? Viajar, eu sempre viajei muito, eu gosto muito de viajar. Deixa eu ver, é difícil. Eu acho que normalmente, quando eu tenho vontade, eu faço logo. Eu sou rápida nas coisas que eu tenho vontade. A não ser que seja impossível, né, de se realizar, não tenha como. Mas quando a gente quer, a gente sempre dá um jeitinho e consegue fazer. O Hélio Oiticica, ele era primo do meu pai. Não era nem assim um primo de 1º grau, era primo de 2º ou 3º grau. E como toda a família, você acaba não conhecendo todo mundo, às vezes não se dá assim, não por nada, mas porque a vida vai levando cada um para um canto e você acaba não conhecendo. E o Hélio, ele é mais ou menos da idade do meu pai, eu acho, se ele estivesse vivo, né? Ele seria da idade do meu pai. Então eu não tive nenhum, infelizmente, eu não conheci o Hélio Oiticica. O Paulo, meu marido, conheceu, conviveu com ele em Nova York. Ele tinha um apartamento lá onde ele tinha uns ninhos, uma coisa muito assim criativa, como é próprio dele. Eu visitei uma exposição dele muito bonita e também foi assim, por acaso eu estava em Barcelona, vi um cartaz Hélio Oiticica na Fundação Tapi, uma exposição lindíssima, super bem montada. O trabalho da Hélio Oiticica, acho que é um trabalho que precisa ser bem mostrado, né? Porque não é um trabalho, não é uma coisa que você coloca numa parede simplesmente, é um trabalho que as pessoas vestem, que as pessoas usam, né? Os parangolés. Inclusive, num carnaval de alguns anos atrás, eu e minha sobrinha, nós desfilamos com o parangolé do Hélio Oiticica. E para mim foi muito assim, emocionante visitar essa exposição lá em Barcelona. Era uma exposição itinerante que tinha estado na França, vinha da Holanda, ia para a Gulbenkian, em Portugal. Então foi muito emocionante e na hora que eu fui comprar o catálogo, que era em espanhol e em catalão, eu dei um cartão de crédito, né, e a moça da caixa viu o meu nome igual e até comentou: mas que emocionante, você está aqui, né, um parente seu, que coisa maravilhosa. Eu falei, realmente, foi uma maravilha ver aquela exposição. Eu estou numa fase que eu estou gostando muito da fase que eu estou. Realmente, eu estou assim, me sentindo muito bem com ela. Eu acho que no momento que a gente está naquela fase, a gente gosta, senão a gente, pelo menos eu tentaria modificá-la se eu não estivesse gostando. Mas, às vezes, você não consegue tudo que você quer num determinado tipo de material, num determinado momento da sua vida. Um quadro preferido é difícil, porque até na hora de você escolher um quadro para colocar no convite, não é uma coisa muito fácil, porque em cada quadro você tem um tipo de relação.
diferente. Um quadro você diz assim, não, esse quadro fica bonito no convite porque ele mostra todo o corpo, vamos dizer, no meu caso, todo o corpo, então vai dar uma noção geral. Então você fica às vezes filosofando por coisas que não é só o aspecto plástico. E também, às vezes um quadro ao vivo é uma coisa e também quando você passa para a fotografia é outra. Então é muito difícil. Eu gosto de todos os quadros. Sempre numa exposição tem um quadro que todas as pessoas, a maior parte das pessoas, um ou dois quadros que todas as pessoas gostam. E todas as pessoas querem comprar aquele quadro, todas as pessoas falam daquele quadro. É impressionante. E aí você acaba também um pouco preferindo mais aquele quadro, mas de uma maneira geral, todos os quadros, eu gosto de todos os quadros. Deixa eu pensar aqui, é difícil isso, essas coisas é difícil. Eu acho que Cristina Oiticica é uma pessoa que sonhou em ser uma pintora e que persiste, tem muita persistência e que ama a vida. Eu gosto muito de viver, eu acho que a vida o dia a dia é um eterno combate, mas é um combate doce, é um combate bom. Eu acho que vale a pena, acho que vale super a pena construir as coisas e amar muitas pessoas.